Graça e paz. Hoje nós vamos compartilhar com você sobre como lidar com as consequências do pecado. Depois de alguns anos, ou algumas décadas, ministrando em seminários teológicos, também nas células, na igreja, nós entendemos que muitos cristãos não sabem como lidar com o pecado e com as consequências do pecado. Mas como tudo começou? Tudo começou ali no Jardim do Éden, onde Deus colocou duas árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o pecado entrou no coração do homem porque o homem se alimentou da árvore que Deus havia dito para ele não se alimentar, ou seja, a árvore da ciência, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus prometeu que no dia que o homem comesse daquela árvore, certamente ele morreria. E o homem morreu, e a partir daí então surgiu o pecado. O que é o pecado? O pecado é um mal moral, né, específico da natureza humana. É um mal moral. Não é qualquer mal. Não é qualquer mal do homem. Não é qualquer mal que nós designamos. Às vezes nós generalizamos os males e falamos é pecado, não é pecado. Então é muito importante que esse mal moral específico da natureza humana é o mal ético, tá? Que está na natureza do homem. Segundo lugar, o pecado ele tem um caráter absoluto. Não existe neutralidade. Ou você pecou ou não pecou. Não é? Então, ele tem um caráter absoluto. Terceiro, o pecado sempre tem relação com Deus e a sua palavra, com a lei de Deus, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Quando a pessoa peca, ela peca diretamente contra Deus e a sua palavra. O pecado ele inclui a culpa e a corrupção. O homem, por ser culpado, ele se tornou passível de condenação. Porque a corrupção que estava no coração do homem, ela veio de Adão. Ele nasce corrupto por causa que é descendente de Adão. Então o pecado inclui a culpa e a corrupção e tornou o homem passível de condenação. O pecado ele tem a sua sede no coração. A questão do pecado não é apenas uma questão emocional, uma questão mental, uma questão da vontade, mas a sede do pecado é o coração humano, o âmago do homem, o centro do homem. Sexto, o pecado não consiste apenas em atos manifestos, atos externos, mas o pecado nasce do coração do homem e os pecados, que são os atos que nós cometemos, não é? Ele aparece, ele surge por causa do pecado que está no coração do ser humano. Pois bem, vamos agora falar das consequências. Em Gênesis capítulo 3, nós temos uma descrição completa das consequências do pecado. E vamos então citar cada uma delas. Primeiro, Gênesis 3,7. Os olhos foram abertos para o mal e surgiu a vergonha. A consciência do erro e também a condenação surgiram. O homem passou a buscar a sua justiça própria. Ele tem a tendência a se esconder de Deus. Ele tem medo e insegurança. Ele foge da presença de Deus. Ele não assume os seus erros. Ele culpa os outros pelo erro. Ele tem conflito espiritual contínuo com o diabo. Ele tem um aumento do sofrimento e das dores. Ele tem um trabalho árduo e difícil. Tem doenças de ordem física e a morte física. E eles têm também doenças de ordem espiritual e a morte espiritual. Bem, essas são algumas das consequências do pecado original de Adão, que todos nós enfrentamos e que todos nós precisamos lidar com elas. E nós sabemos que o homem, através da própria ciência, ele consegue amenizar algumas dessas consequências. Mas essa não seria a resposta ideal para nós tratarmos e lidarmos com as consequências, seja do corpo físico, seja da alma ou do espírito humano. Nós precisamos lidar com as consequências do pecado? Sim, com certeza nós precisamos. Nós vemos, por exemplo, Davi, ele teve consequências na sua vida por causa do seu pecado. Foram consequências que prolongaram em sua família, na sua vida, no seu trabalho, no seu reinado. E ele teve que lidar com essas consequências. Mas Deus estava com ele quando ele estava lidando com essas consequências. Deus foi misericordioso com ele e guiou ele para uma nova vida e uma vida de vitória. Mas ele lidou com as consequências. Eu ouço pessoas dizendo: o que eu estou vivendo é por causa dos pecados, dos erros que cometi. E eles nada fazem para mudar aquela situação. Eles continuam enfatizando isto ano após ano. Ou outros dizem:
Deus já me perdoou, Ele tirou a minha culpa, mas as consequências eu tenho que assumir. Será mesmo? Sim, você tem que assumir. Você tem que lidar com as consequências. Mas até que ponto você tem que lidar com elas por você mesmo? Como você vai lidar com elas? Essas são questões importantes. Elas têm poder para interferir no seu andar com Deus? Reflita sobre isso, para que você possa experimentar a vida abundante que Deus tem para você. Então, muitos cristãos eles gastam as suas vidas só lidando com as consequências e eles não têm tempo e forças para viver a nova vida que eles têm em Cristo. Então, eu queria dizer para você que você pode viver acima das consequências do pecado e dos pecados. Mas você precisa fazer uma escolha. E desta vez, essa escolha, na verdade, para você que já entregou sua vida para Jesus Cristo, é uma única escolha. É a escolha de viver e andar no Espírito Santo de Deus. Então, como você vai lidar de forma eficaz com as consequências do pecado? Primeiramente, você precisa se arrepender e crer no Evangelho para você ser perdoado. Você precisa reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Segundo lugar, depois de ter recebido o perdão, você precisa andar na comunhão e continuar confessando seus pecados uns para os outros, para que você seja perdoado. Então, pela comunhão, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ande na comunhão e confesse os seus pecados. E você então vai lidar de forma eficaz com as consequências do pecado. Terceiro, experimente viver como alguém justificado em Cristo. A Bíblia diz que o justo viverá por fé. A Bíblia diz que o justo ele é ousado como o leão. Então, quando você entende que você é justificado em Cristo Jesus, quando você não busca a sua justiça própria, você então está lidando com as consequências do pecado de forma eficaz na sua vida. Saiba que você recebeu o Espírito Santo, o Espírito de adoção, não o Espírito de escravidão, para viver atemorizado, mas o Espírito de ousadia, de poder e de moderação. Quinto, viva fora da dimensão da condenação e culpa, andando no Espírito Santo. Você realmente é filho de Deus, você só vai viver fora dessa atmosfera de consequências de pecado, de estar lidando com consequências do pecado, de estar acima delas, não é? Não permitir que elas interrompam o seu andar com Deus se você viver longe da esfera da condenação e da culpa, ou seja, andando no Espírito. E por último, sabe que você está debaixo da lei do Espírito e vida, e não debaixo da lei da carne e do pecado. Então, estas são algumas direções da palavra de Deus para que você possa lidar de forma eficaz com as consequências do pecado, lidar com as coisas que te impedem de viver uma vida cheia do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.